Saudações, companheiros. Hoje estamos prontos para mais uma formação, ou neste caso, mais uma aula sobre a nossa formação, que já sabem todos vocês, lógico, sobre as fases do processo declarativo ordinário. Nós já falamos sobre a fase de saneamento e condensação e agora temos uma nova fase por falar, que neste caso é a fase de instrução, mas antes de nada, bom dia, caso esteja a ver o vídeo no período matinal. Boa tarde, caso estejas a ver o vídeo durante a tarde. E boa noite, companheiro, caso o vídeo está a ser vislumbrado nesta hora, já no final da noite, a apreciar o vídeo. Então, como eu já disse, hoje vamos falar sobre a outra fase do processo, que já devem saber, estamos a falar propriamente dito da fase de instrução. Hoje vamos então entender, afinal de contas, o que é a fase de instrução, que na verdade, vocês até já sabem, é a fase que advém depois daquilo que é a fase de saneamento e condensação. Então, na verdade, a fase de instrução, que é a terceira fase do processo declarativo ordinário, o que é que viria a ser? Se for a conceituar em uma palavra, é a fase das provas. Ou seja, nós vimos na aula passada, ou na nossa última aula sobre a fase de saneamento, que é aquela fase de filtragem do processo, que ocorre a limpeza no processo, em que há uma separação, ou seja, uma organização no processo em que vai separar a especificação e o questionário. E vimos que a especificação trata-se das questões já aprovadas, do conhecimento geral, que já não tem assunto. E vimos que o questionário são as questões que carecem de ser provadas. E, na verdade, o questionário é a parte do processo que será levada para a fase de instrução. Será o questionário que será levado. Por quê? Porque, na verdade, o objeto do julgamento será delimitada pelo próprio questionário. E tem todo sentido, porque já falamos que na fase dos articulados, as partes tendem a apresentar muitos argumentos em excesso e às vezes partes desnecessárias no processo. E por isso é que tem a fase de saneamento, que visa filtrar e pegar o que é essencial para a apreciação da causa e dar sequência às outras fases. E já na fase de instrução, sendo que no saneamento fez-se a organização, a fase de instrução vai receber do saneamento o que é importante, ou seja, o que é que temos que resolver. Que neste caso trata sobre o questionário, que são as questões que carecem de ser provadas. Aí, então, vai entrar para a fase de instrução. E como eu já disse há pouco tempo, a fase de instrução é a fase das provas, ou seja, é a fase do direito probatório. É a fase que vai ter que se aferir, vai ter que se buscar, afinal de contas, a verdade dos factos que as partes alegaram nos articulados. Obrigatoriamente, ambas as partes, autor e réu, devem trazer a sustentação daquilo que alegaram na fase dos articulados. Por isso é que a fase de instrução pode ser entendida como a fase do direito probatório, porque esta fase, inclusive, vai ter como objetivo aquilo que é a recolha, a apresentação e a própria apreciação das provas. Ou seja, a fase de instrução, depois de findar a fase de saneamento, vai notificar-se, neste caso, as partes para que apresentem então o rol de testemunha, estamos a falar de provas, e todo outro meio de prova que tenham nesta mesma fase. Neste caso, esta fase é de veracidade dos factos. Por isso é que, na verdade, a fase de instrução tem como função aquilo que é a demonstração da veracidade dos factos, bem como aquilo que é a veracidade ou a busca da verdade material. Por isso é que esta fase, na verdade, gira em torno de provas, ou seja, em torno das partes apresentarem as provas dos factos que alegaram naquilo que é a primeira fase do processo, que falamos daquilo que é a fase dos articulados. E para perceberem melhor, antes de avançarmos, vou convidar-vos a lerem aquilo que é o artigo 512 do Código de Processo Civil, que vai dizer-nos o seguinte. Vamos lá ver. Notificação das partes para a instrução. Vê. Fixado o questionário, todos já sabem, quando falamos do questionário, são as questões que carecem de ser provadas, esclarecidas. Então, o artigo em apreço já diz: fixado o questionário, a Secretaria, independentemente de despacho, notificará as partes para apresentarem o rol de testemunhas e
requererem quaisquer outras provas. Então, aqui estamos a dizer que, na verdade, a fase de instrução começa a partir da notificação das partes. Olha, já estamos noutra fase do processo. Entramos para a fase de instrução e vocês deverão apresentar aquilo que são o rol de testemunha que darão sustentabilidade aos factos que vocês apresentaram nos articulados, bem como um outro meio que dará sustentabilidade aos factos que vocês alegaram. Porque, como eu já disse, reitero, a fase de instrução gira em torno de provas e precisamos de saber necessariamente o que vem a ser provas. E o próprio artigo, neste caso, vou já fazer uma remissão, está sempre aqui a passar no ecrã, o artigo 341 do Código Civil, vou abrir também para vocês, vai dizer o que vem a ser, afinal de contas, provas, ou melhor, qual é a função da prova. E vai dizer o seguinte, na verdade, que as provas têm por função a demonstração da realidade dos fatos. Veem que fazem todos sentidos. Entenda. Este artigo 341 vai dizer que as provas, na verdade, têm como função a demonstração da realidade dos factos. E vem que faz todo sentido, porque, como já expliquei, na fase dos articulados, as partes, dado aquele anseio de querer ganhar a causa ou o processo, tendem a trazer argumentos em excesso, seja do facto de direito, até mesmo documentos desnecessários ao processo. Só que não basta dizerem, não basta dizerem, não basta dizerem. É necessário que depois, neste caso, na fase de instrução, pese embora já tenham trago, neste caso, documentos ou fundamentos para a causa, na fase de instrução carece-se de levantar-se provas ou de apresentarem as provas que fazem justificativa aos fundamentos que apresentaram então na fase dos articulados, porque aquilo é uma vexata quest. O autor diz algo, o réu diz algo. Precisa-se ver essa veracidade dos fatos. Daí a fase de instrução. E daí que o artigo 341 vai definir que a prova tem como função aquilo que é a demonstração da realidade dos fatos. O autor está a falar algo, o réu está a falar algo. Qual a realidade dos fatos, afinal de contas? É daí que surge. E pronto, amigos, temos que entender, na verdade, dado aquele excesso de argumento que autor e réu apresentam, não basta só apresentarem, poder ter juntado até documentos, depois é necessário que haja veracidade desses factos, até desses documentos que as partes tenham apresentado, porque os dois lados querem ganhar, seja autor e réu. Por isso é que o artigo 341 vai dizer o quê? A função da prova tem como função, passa aqui no pleonasmo, demonstração da realidade dos fatos. Afinal de contas, diante das duas perspectivas, qual será a realidade dos fatos? O que deve ter ocorrido na verdade? É daí que surge a perspectiva da prova. E a prova é recebida na fase de instrução. Por isso é que o artigo 512 está a dizer que depois, neste caso, ao entrar na fase de instrução, é notificado as duas partes para que façam chegar o rol de testemunha, bem como outros meios probatórios que possam ter. E agora que entendemos a questão das provas, eu devo realçar, na verdade, uma pergunta. Quem, afinal de contas, tem a obrigatoriedade de provar que o que eu falei está aqui a prova? Ou o que eu disse está aqui a prova? Porque são os dois lados, tem autor e réu. Mas aqui fala sobre o ônus da prova. Quem tem a obrigatoriedade de dizer que tenho de provar o que eu disse, não bastou dizer. Não é o que se diz, é o que se pode provar. Quem tem esse ônus da prova, que deve apresentar as provas, na fase de instrução, neste caso, sobre os factos que tenha levantado. Para isso, na verdade, vou convidar-vos a ler o artigo 342 do Código Civil e já vou explicar-vos. Vai dizer o seguinte: aquele que invocar um direito cabe fazer a prova dos factos constitutivos do direito alegado. Vamos ainda parar por aqui. Ab início, o ônus da prova, está a dizer para vocês, nos termos do 342 do Código Civil, cabe ao autor, ou seja, se eu venho dizer que esta casa me pertence, ou ele partiu o meu carro, ou dado o direito que eu acho ou me arrogue que me pertence, eu devo também provar por A mais B que me pertence, ou por A mais B que ele fez isso e invadir a minha esfera jurídica. Quer dizer, que eu, enquanto autor, tenho o ônus da prova, quer dizer que cabe a mim provar os factos que eu aleguei. Até porque faz todo sentido. Quem interpôs o processo no tribunal? Quem fez citar o outro? Quem quer que o juiz resolva a sua situação e reintegre o seu direito? É o autor.
Então não basta dizer, é necessário que seja ela aprovada. Então faz todo o sentido que o ônus da prova cabe àquilo que é o autor. Mas vamos ler o ponto 2 para não pensarmos que é só isso. A prova dos factos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado compete àquele contra quem a invocação é feita. Aqui já é o inverso. Aquele que invoca que pode invocar neste caso os factos impeditivos, modificativos e extintivos, deve trazer o ônus da prova nessa perspectiva, as provas nessa perspectiva. Olha, há falta de legitimidade, olha, há falta de capacidade judiciária, olha, há falta disto. Neste caso, o réu que vai levantar, por exemplo, aqui uma exceção dilatória ou peremptória, cabe a este provar que realmente existe um facto impeditivo, realmente existe um facto modificativo ou realmente existe um facto extintivo neste processo. Então, aqui nessa perspectiva, cabe ao réu apresentar estes factos. Então, não basta ele dizer que, olha, meritíssimo juiz, estamos diante uma exceção dilatória, porque há aqui a falta de legitimidade. Não basta dizer só isso. A questão do ônus de provares que realmente há falta disto. Então aqui há um contrassenso. Para aquele que interpõe ação, o ônus da prova acaba a ele porque vai invocar certo direito que dada a pessoa violou contra si para que seja feita a justiça ou reintegrado o seu direito. Então este deve provar. E para aquele que pode invocar elementos impeditivos, modificativos ou extintivos dentro do processo, não basta só dizer juiz, eu acho que estou diante de uma exceção dilatória, eu acho que estou diante de uma peremptória, não basta dizer, cabe também provar, cabe apresentar os meus probatórios de tal facto ou tal situação que levantou no processo. E ainda, quanto à questão de provas, já que estamos a falar de provas e fala sobre esta fase, que é a fase de instrução, devem saber que, na verdade, pese embora a fase de instrução seja a fase da apresentação das provas, porque esta fase gira em torno de provas, poderá ocorrer que pode-se apresentar provas muito antes até do processo começar, quando há um justo receio, quando há uma possibilidade da pessoa ou da forma probatória que apresentar-se já não poder chegar ou perdurar ou durar, neste caso, até a fase de instrução, que falamos aqui da apresentação da questão da produção antecipada das provas. Leiam ou vamos ler, neste caso, o artigo 220 para perceberem. Havendo justo receio de vir a tornar-se impossível ou muito difícil o depoimento de certas pessoas ou a verificação de certos fatos por meio de arbitramento ou inspeção, pode o depoimento, o arbitramento ou a inspeção realizar-se antecipadamente e até antes de ser proposta a ação. Então, exemplo, vamos lá ver que tens um parente que pode ter um contributo significativo num processo que vais interpor, só que está à beira da morte. Aí, por via da produção antecipada de prova, poderá já fazer chegar ou fazer-se o registro deste mesmo meio probatório para que, quando chegar naquela fase de instrução, possa ser usada dentro do próprio processo. Então, também aqui é elencada e é valorizada. E mais outra questão que é muito importante, e é muito importante nesta fase, que é a fase de instrução, é sobre o direito probatório. Como já sabem, estou sempre a dizer-vos, a fase de instrução gira em volta de provas. E o direito probatório é nada menos do que as normas que vão delimitar ou mostrar as formas de produção e apresentação das mesmas provas. Assim sendo, o próprio direito probatório vai apresentar-se sob duas perspectivas, nesta fase, neste caso, que temos a parte formal e temos a parte material. A parte formal vai estar ligada àquilo que são, neste caso, as normas que o Código de Processo Civil vai delimitar ou os meios que vai delimitar para que as partes possam então produzir as provas. Sendo que eu expliquei que na fase de instrução, o que é que acontece? Nos termos do 512. As partes são notificadas a apresentar o rol de testemunha e as demais formas de provas. Então, na verdade, a forma do direito probatório na perspectiva do formal são as normas, são as instruções que o Código de Processo Civil vai lá apresentar, que as partes terão, nesse caso, de poder produzir as provas, porque as provas não são produzidas de forma aleatórias ou não são apresentadas de formas aleatórias. O próprio Código de Processo vai mostrar as formas
ou as várias formas que as partes vão poder ter de poder produzir provas para atrelar ao processo. Que temos neste caso aquilo que é a prova documental, temos a prova testemunhal, temos a prova por confissão, temos a prova por inspeção e temos a prova pericial, que o próprio Código de Processo apresenta aquilo que são os enquadros legais, já vem agora no ecrã, depois poderão ler para maior percepção, para dizer que, quanto ao direito probatório, no que diz respeito à perspectiva formal, é o formalismo que as partes terão de seguir para poder produzir as suas provas, porque a fase de instrução cinge-se na questão das partes apresentarem as provas, a produção das suas provas, para então fazer fé às peças que neste caso apresentaram na fase dos articulados. E no que toca a outra perspectiva, que é a material, na verdade já falamos. A material já falamos que rege ou gira em volta da questão do ônus da prova. Afinal de contas, é quem cabe provar que aquele facto é verdade, e até mesmo a questão do valor da prova, o valor probatório que será dado a cada prova. Então, a perspectiva material já falamos, não é necessário termos que abordar de novo, mas em suma, a parte material, nos termos do 341, 342, 343, já delimita a questão do ônus da prova, mas o 342 vai dizer que, tratando-se do autor, aquele que vai interpor a ação, na verdade será este que terá o ônus da prova, será este que deve provar que os factos que está a apresentar em tribunal a dizer que determinado indivíduo tem beliscado a sua esfera jurídica, tem que provar necessariamente. E aí, em contrassenso, no número 2 do presente artigo, que vai trazer a perspectiva do réu, sobre os factos impeditivos, modificativos e extintivos, na verdade aí cabe ao réu provar, nesse caso o ônus, nessa perspectiva sobre os factos impeditivos, modificativos e extintivos, fica a mercê do réu. E sobre os factos que o autor alega que alguém tenha beliscado ou ferido a sua esfera jurídica, seja qual for o facto, deve necessariamente provar. Então, na fase de instrução, aqui já delimitamos quem deve produzir as provas, ou seja, o autor produz as provas que vão então fazer fé aos factos que arrogou do direito que possam ter beliscado e quer ver reintegrado. E, por consequência, o réu também tem a sua responsabilidade necessariamente sobre os factos que possa invocar, sejam eles dilatórios, peremptórios, factos que possam ser impeditivos, modificativos ou extintivos. Só que há uma questão que fica claro. Na verdade, no que diz respeito à apreciação, mesmo que, vamos lá ver, o autor tenha produzido conteúdos que não cabem a si produzir, cabem ao réu, o juiz é livre na apreciação desta mesma prova, não importa quem tenha produzido, mesmo que não te compete, o juiz é livre de acoplar ou de fazer valer esta mesma prova ao processo. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que na verdade atua é a delimitação que a lei já vai dar. Olha, tu tens a obrigação de provar isto e tu tens disto. E lá vai rolar e vai debruçar-se o próprio processo. E nesta fase de instrução, na verdade, há princípios primordiais que devem ser destacados. Neste caso, o próprio princípio do contraditório, que trago-vos aquilo que é o artigo 3º do Código do Processo, que vocês já sabem nada menos do que haver a oposição, a contradição, o direito de ouvir-se aquele que está a ser acusado sobre determinado facto. E na fase de instrução propriamente dito, vocês poderão ler aquilo que é o artigo 517, que fala do princípio da audiência contraditória. Vou ler para vocês. Salvo disposição em contrário, as provas não serão admitidas nem deduzidas sem audiência contraditória da parte a quem hajam de ser opostas. Ou seja, aqui há aplicação do contraditório. Até quando as partes, seja ele o autor ou o réu, for a deduzir determinado facto probatório na audiência de instrução, deverá haver espaço para contradizer, deverá haver espaço para que se aplique o contraditório, sendo que é um elemento fulcral atendendo ao próprio princípio da igualdade. E um outro princípio que encontramos nesta fase, temos aquilo que é o princípio, na verdade, da cooperação. Estamos a dizer neste princípio, nesta fase, que tanto o tribunal como as partes devem trabalhar em conjunto para aquilo que é a resolução do conflito.
devendo o tribunal fornecer os meios necessários, as informações necessárias para a própria tramitação, e as partes deverão não ser litigantes de má fé, deverão interpor, deverão agir de idoneidade, de boa fé, para que não prejudiquem ou não despendem tempo ao tribunal. Então, aqui fala-se do princípio da cooperação. Depois temos aquilo que é o princípio também da oralidade, para dizer o quê? O princípio da oralidade, na verdade, atua no sentido de quê? O princípio da oralidade está a dizer que os fatos probatórios que as partes apresentam não basta ser documental, não basta entregar papéis. É necessário que haja uma discussão entre as partes. É necessário que diga-se na oralidade, haja falas, haja conversa, haja trocas, haja rebates, porque na verdade é bastante proveitoso para aquilo que é a apreciação do julgador. É bastante proveitoso para aquilo que é a apreciação do próprio juiz no que diz respeito à percepção do que deverá ser a verdade material, do que deverá ser aquilo que o 341 diz do que é a prova, a realidade dos factos. Porque eu vendo dois indivíduos a discutirem, eu tenho maior percepção de ver qual dos dois tem razão, do que necessariamente eu receber dois papéis e ler e presumir quem tem razão. Então aqui o princípio da oralidade é aplicável e temos por consequência também aquilo que é o princípio da imediação, que é corolário, na verdade, do princípio da oralidade, que na verdade vai cingir-se na ideia que o juiz deve ter contato direto com cada meio probatório levantado pelas partes, porque esta fase está mesmo na situação do juiz, está lá a procurar as confirmações da veracidade dos fatos, de buscar aquilo que é a verdade material. Por isso é que, por último, encontramos outro princípio, que é o princípio do inquisitório. Nesta fase, estamos a dizer que o juiz tem a liberdade de poder agir oficiosamente, ou seja, de por si poder tomar ou praticar atos que tendem em busca aquilo que é a verdade material do próprio processo. E para entenderem melhor, vou dar espaço para lermos aquilo que é o artigo 264 do Código de Processo. Vou lá buscar, meus amigos, no seu número 3, que vai dizer o seguinte: o juiz tem o poder de realizar ou ordenar oficiosamente as diligências que considere necessárias para o apuramento da verdade quanto aos factos de que lhe é lícito conhecer. Ou seja, aqui estamos a dizer que, atendendo ao princípio do inquisitório na fase de instrução, que é a fase de apuramento, de confirmação dos factos que foram alegados, poderá o juiz praticar atos que tendem em vista à confirmação dos factos que as partes estejam então a rogar dever ser.